Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito obrigado por estar sempre aqui acompanhando TV Saudades Entrevista. E hoje é muito especial. Estou muito feliz de receber uma artista brasileira que eu conhecia como atriz, mas eu sei que ela tem outros trabalhos na arte. Hoje a gente conversa com Vanessa Gerbelli. Vanessa, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço, Américo. Eu que agradeço, estou feliz também. Vamos falar de dramaturgia, que é uma paixão comum? Vamos embora. Vanessa, eu gosto de começar sempre pelo começo. E, co- e o começo é te perguntando exatamente sobre o começo. Como é que quando você tomou contato com a arte, quando você decidiu, imagino que foram em momentos diferentes, que você seria artista, Aham. e o que você foi fazer? Você foi estudar? Você foi. Me conta um pouco desse lá atrás. Então, nossa, esse lá atrás é da família, né? Eu acho que está no DNA em primeiro lugar. Assim, eu tenho na minha família uma figura muito forte, né? Que é uma tia, irmã da minha mãe, irmã mais nova, que é a Noemi Gerbelli. Eu conheci. Então, conheceu. E a Noemi, cara, é assim, eu assisti as peças dela desde pequena. Ela me levava para assistir na cabine da Teatro. luz, porque eu não podia entrar, né? Eu era menor, É, então ela me levava pequenininha. Então eu me lembro de ter assistido uma peça dela chamava Tribobó City, olha isso, Tribobó do sim. Sofredini. E eu me lembro de ter ficado passada com aquilo, maravilhada. E eu me lembro que depois de algum tempo eu ainda ficava fazendo os desenhos das cenas, de tão apaixonada que eu fiquei, e dava os desenhos para ela. Ela falava: Olha que legal, você desenhou a bailarina, você desenhou isso, você fez aquilo. Então eu me lembro de ser sempre uma experiência muito mágica, né? Assistir, mas eu nunca pensei, assim, naquele tempo eu não pensava assim, eu quero fazer o que ela faz, porque eu achava tipo coisa de mágico, né? Coisa de ilusionista. Eu É, falava, não, isso não é possível. Enfim, mas isso bem pequena. Assim, mas realmente eu acho que isso era para ser mesmo, né, a minha trajetória. Porque assim, com 7 anos de idade, com isso, 7, eu já fiz uma primeira peça na escola. Minha escola fomentava muito as artes, a música, isso em São Bernardo. E aí eu me lembro que era Alice no País das Maravilhas, e aí fizeram um teste, o primeiro teste que eu passei na vida, me lembro, meu primeiro teste era assim: dancem, meninas, dancem aí, façam uma rodinha e dancem ao som da música da Alice, que era a música dos disquinhos que a gente tinha ali. Então, assim, eu acho que eu nem me lembro qual era a música, mas enfim, era toda a trilha do disco. E aí eles faziam a gente se movimentar ao longo, assim, com aquela trilha. E e aí, cara, imagina, eu sou morena, né, e o cabelo enrolado. Eu falava, bom, eu não vou ser Alice, mas eu vou me divertir. E aí me já você pensou escolheram. isso com 7 anos?
Pensei, eu falei, eu sou. Não, a gente sempre pensa, eu não tenho physique, na hora eu não pensei em Hum, physique, mas eu pensei, hum. mas a Alice é loura, de cabelo comprido, eu não tenho cabelo liso, eu sou morena, não vai dar certo. E me escolheram. Então, para você ver a minha escola como Era, é. era visionária, eles tinham uma outra. E eu me lembro da professora falar assim: não, não, tem que ser ela, a gente vai fazer uma Alice Morena. E então, aí, imagina, com 7 para 8 anos de idade, e eu fui fazer essa peça no teatro. É claro, a gente era pequenininho, não tinha projeção de voz, a gente fazia com o disco, né? Ao som, e eu dublando o disco. Mas eu lembro de um teatro enorme já era um teatro que a escola tinha contato, era um teatro profissional. E eu me lembro que a primeira vez que eu estive no palco, assim, foi uma sensação tão tranquila, de tanto bem-estar, de uma troca tão, aquilo fazia tanto sentido para mim, era tão natural que, assim, eu me Só um senti. parêntese, Vanessa. Nesse período, quando você fez essa peça, você ainda não tinha ido com a tua tia para as cabines assistir os espetáculos, ou já? Já, Já já, tinha. já, então, pois é, e quando eu pisei no palco, eu falei, cara, isso é possível para mim, sim, Olha. sabe? Ela me levava com 4, com 5, ela me levava pequenininha mesmo. E aí, quando é que você. Bom, eu vi aqui também que depois disso você fez parte como cantora na banda do teu irmão. Sim, pois é. Aí, Me nossa, Américo, fala. é uma salada tão grande assim, porque, veja, a minha família tem essa influência, né? A minha mãe, minha mãe, minha tia, meu tio, eles todos são músicos, né? Então, assim, a minha mãe é advogada, mas, assim, uma pianista formada, dava aula de piano, a minha tia também. Então, assim, a música, eles sempre faziam saraus em casa, quase todo domingo, Ah, uma moçada. Então, assim, eu lembro de cantar desde muito pequena. Minha Vanessa, vem cá, vem cantar uma coisa que eu, ai, que saco. Aí ela cantava. Fran Carlos Reis tocava lá em casa. E nossa, que eu me legal. lembro daquele vozeirão dele de trovão, assim. Eu falava, nossa, mas como ele canta alto. Eu pequenininha, né? Aquilo era enorme, aquela intensidade, né, do pessoal de teatro, assim, era uma coisa muito era acachapante, né, para uma menininha. Mas eu me lembro de sempre receber muitos olhares assim das pessoas, essa menina vai fazer alguma coisa, não é possível, Fran Carlos Reis, como que era o nome a esposa do Fran Carlos, meu Deus, maravilhosa, que foi não, a esposa do Fran Carlos, não, a esposa do Caruso, Caruso também, Jussara Freire. Jussara Freire, isso, Marcos Caruso também ia em casa, ele me viu pequenininha. Enfim, então, assim, eu acho que esse ambiente, isso tudo, claro, me possibilitou uma entrada muito natural, muito tranquila, né? Assim, nas bandas, nos testes que eu fazia, tudo eu ia sendo aprovada, entendeu? Eu passava porque, assim, aquilo para mim era muito. Eu já fazia aquilo, eu já cantava, então. Mas você diria para mim que a mosquinha mordeu ali, na Alice dos Países das Maravilhas? Eu acho que sim. E não foi nem no palco, na hora que eu pisei no palco, não. Foi na hora desse teste mesmo, sabe? Que barato, Sabe por Vanessa. quê? Porque assim, eu falei, eu posso fazer o que eu quiser? É mesmo? Então tá. E aquela música foi tocando e eu falei, ok, vamos lá. E acho que foi nesse momento, desse lugar de ter uma liberdade absoluta e restrita e com a minha curadoria, né? Assim, eu não estava fazendo nada que tinham me mandado fazer, porque assim, quando você é criança, né? Você é sempre muito, isso pode, isso não pode, isso não deve, ainda mais na minha época, isso era né, década de 80. Então, assim, eu acho que me- o bichinho mordeu ali, nessa liberdade de poder compor, criar, sabe? O que eu quisesse. Eu sempre gostei muito de me expressar, tá? Sempre fui aquela assim que gostava de ler os textos, isso sempre foi muito natural para mim, ou cantar, ou dizer a minha opinião, não por querer aparecer, mas porque por gostar de me expressar, de achar formas diferentes de me expressar, de dizer uma determinada coisa, né? Que é só a arte que proporciona essa possibilidade, né? Exato. Então, desde muito pequena, essas expressões sempre me fascinaram. Eu desenhava também, então meu tio desenhava, era uma família de artistas. Meu irmão tocava
Então, assim, eu acabei cantando na banda do meu irmão, assim, por uma coisa de já que não tem tu, vai tu mesmo. E gostou do exercício? Gostou da brincadeira de cantar? Muito, muito. Agora, Eu hoje você sempre se... cantei. Depois dali, ele me tirou da banda porque ele virou uma banda de rock and roll, né? Rock pesado. Ele falou: não, isso não é para menina. E eu fui limada da gig. E aí eu me lembro que eu fui cantar. Me lembro de ter visto no Jornal América, olha isso, precisamos de vocalista para a banda de repertório variado, para tocar em bailes e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou. Isso foi, sei lá, com 17, 18 anos. Eu falei, eu quero ver. E cheguei lá pro teste. Imagina uma menina assim, adolescente, não pré-adolescente, mas já assim, muito mocinha. E os caras todos macacos velhos já, seus 30, 40 anos, assim, com os musicão precisando de vocalista. Ah, canta aí. Aí cantei. Cara, vai ser você mesmo. E aí hoje, Vanessa, você se define, você continua cantando, você faz musicais, né? Sim, sim, eu faço, eu faço. Você é artista plástica. Também. Esse quadro que você está vendo aqui, ó, esse é meu. Essa é uma Miss. É, tá, deixa eu ver se eu Legal. consigo erguer um pouquinho a câmera ali. É, esse quadro é Mas meu. você faz artes plásticas como hobby ou profissionalmente também? Eu fiz, na verdade, academicamente, eu sou formada como artista plástica, você acredita? Porque Tá. o que aconteceu? Desde tão pequena, eu fui exercitando essas coisas. Cantava na banda, já fazia teatro por conta de, de, de já estar metida ali no meio. A Noemi, por exemplo, quando ela sabia de um teste, ela falava, Vanessa, vai fazer o teste para você ver se você passa. E eu ia, e passava. Então, assim, aconteceu isso durante a faculdade de Belas Artes, porque o que aconteceu? A minha mãe falou: olha, eu acho que você tem que fazer uma faculdade, já que você já faz teatro, ela via como um hobby, né? Ela falava: eu acho que você tem que ter uma outra alternativa, né? Assim, uma outra. E eu falei, olha, tudo bem, artes plásticas é uma coisa que eu já fazia também. Então é complicado falar isso, porque tudo veio junto, sabe? Eu fazia tudo É, ao mesmo tempo, desde pequena, né, eu cantava na banda, e pintava uma infantil para fazer, eu fazia. Quando que eu me profissionalizei como atriz? Quando eu fui fazer o exame da banca para tirar o meu DRT. Aí eu fiz todo um preparatório para poder passar para tirar o DRT. Eu não fiz academicamente, não sou formada como artista cênica. sim, sim. Eu sou Mas artista então, plástica. mas hoje você vive da arte cênica. Sim, pois é, por isso que eu digo, acho que a profissão me escolheu, sabe assim? E aí, como foram aparecendo oportunidades atrás de oportunidades, essa carreira se definiu para mim de uma maneira mais clara. Mas sempre houve muita possibilidade para mim. Por exemplo, Né? quando eu fui parar na televisão, por exemplo, que eu fui Que fazer foi o Cravo e a Prove a Rosa. Rosa. Tá, Sim, eu estava saindo de um musical chamado Casas de Cazuza. tá. E, e muita gente ia assistir esse espetáculo, né? Assim, muitos profissionais do ramo da música. Hoje você mora no Rio de Janeiro. Moro no Rio, é. Tá. E o que aconteceu foi que, assim, essa possibilidade para a novela se abriu e uma possibilidade para uma carreira musical se abriu também. Eu lembro que o Eduardo Poladian, que era o empresário da Daniela Mercury, ele Sim. foi assistir, na época, a Daniela Mercury era uma grande, isso foi nos anos 2000, no ano 2000 mesmo. E eu me lembro que me procuraram e falaram: olha, o Poladian quer ter uma conversa com você, porque ele gostou do que ele viu no Casas de Cazuza e tal. E eu me lembro que na mesma semana eu já tinha feito o teste para o Cravo e a Rosa. E aí eu me lembro que eu conversei sobre isso com o produtor de elenco. Eu falei: André, o Poladian me chamou para uma reunião e tal. E eu me lembro que o André falou assim: mas eu acho que você vai fazer a novela. E eu falei, caramba, o que que eu faço? Então, assim, esse caminho, na verdade, se definiu em 2000. Agora, legal Podia ter. você ter falado do Crave a Roda, porque já está entrando um pouco na próxima pergunta. Deixa eu te falar. Você vê como eu sou? Eu faço. É tipo uma Não, mas coxa de retalho. quanto mais informal for a conversa aqui, melhor. Aham. Você falou da Noemi, tua tia. Sim, Você falou que a tua casa, Carlos Reis, Marcos Caruso, Jussara Freire, frequentava sua casa. Eles eram tios para você, tios. não eram ídolos. Uns tios intensos. Você tinha ídolos? Você já tinha ídolos? Já se inspirava em alguém além dos tios?
Olha, meus ídolos, não, nessa idade não, não. Os meus ídolos foram assim, coisa, paixões de menina, assim. Eu me lembro, ídolos dessa idade eram Hum. das bandas né? É, Era mais uma coisa assim, ídolos vieram mais porque, tarde, os ídolos com relação à profissão. sabe por que eu te pergunto isso? Porque de repente, assim, de repente você virou profissional. Sim, Aí você foi trabalhar com quem já brilhava. sim, sim, sim. Por exemplo, em Crave a Rosa, você fez o núcleo da saudoso PP, Nossa, que passou por aqui já, um doce figura, a Sueli Franco, que é uma grande amiga minha hoje em dia. que também já passou por aqui, e tinha Taumaturgo, tinha o Moscoso com quem você mais contracenava. No teatro, você deve ter trabalhado com muita gente conhecida também. A pergunta é: qual é a sensação, de repente, de ser colega daqueles que eram tios ou daqueles que eram. Né? Como é que foi isso, de repente? Ah, é um barato, né, Américo? É muito legal. E, ao mesmo tempo, uma sensação de privilégio, né? Me sentia muito honrada. Eu aprendi demais, por exemplo, com o PP, né? Com a Ana Lúcia Torre, pelo amor de Deus. Também já passou por aqui. Eu ficava olhando aquelas pessoas e eu falava, cara, é por aí, né? É isso. Eu ficava observando as escolhas deles, não só a relação com a câmera, mas as escolhas até profissionais. Ah, eles decidem, eles resolvem chegar e bater o texto antes, ou eles vêm com o texto todo decorado. Eu observava tudo, assim, né? Para também encontrar a minha forma de fazer, porque a televisão em si é muito, muito solitária, né? Não, como está cada um por si, porque é um processo muito rápido, então você tem que dar certo, você tem que render ali. Então, eu fui encontrando os meus meios, né, de poder dar conta do recado. Não é uma coisa fácil. As pessoas acham que fazer televisão é fácil, não é, não. E é isso aí, Denis. Você teve uma formação, basicamente, em teatro, Uhum, como a grande maioria dos atores tem essa formação. De repente, você foi fazer televisão, e acho que mais tarde, um pouco, surgiu o cinema, né? sim, Carandiru. foi. A Carandiru foi. pergunta é: primeiro, eu quero te fazer duas perguntas. Antes de perguntar da linguagem, eu quero saber o seguinte: são, em televisão, são 20 anos de 20, são 23 anos de carreira já. Sim. Já pode-se dizer que você está do lado contrário agora, o que Eu sou significa uma dizer assim, veterana. de repente você já encontrou na carreira jovens atores falando: Vanessa, eu te vi desde. Eu era pequenininha quando te vi no Crave a Rosa. Nossa, muito. Como é que é isso, Isso Vanessa? começou recentemente. Recentemente tem alguns anos. Alguns poucos anos. E, nossa, é um pouco. É um pouco assustador. E é gratificante, óbvio, né? Eu imagino que E seja as duas coisas mesmo. é as duas coisas, porque assim eu me sinto ainda com tanta coisa por aprender, sabe? Com muita coisa por aprender. Mas já pode, mas já tem o que ensinar também, né, Vanessa? Você Sim, sabe, pois você tem essa é, consciência também? tenho. É, Eu tenho sim, mas ao mesmo tempo é que eu tenho uma visão diante da vida, sabe, Américo, muito de uma evolução constante, não só como profissional, né, como ser humano. Por exemplo, durante a pandemia, eu fiz um reset tão forte na minha cabeça, assim, de valores, de tudo. Eu me senti uma criança ali, quando eu me senti meio que nascendo de novo naquele momento, sabe? E isso é algo que me proponho a fazer com uma certa constância, sabe? De me reinventar, sabe assim? De tirar de tudo que eu sabia, eu falo, tá, não, isso aqui já foi. Eu não sei se isso é bom. Por isso que eu acho que a minha obra de artista plástica, é, ela, nesse momento, ela está parada, assim, porque eu estou em crise com ela. Eu falo assim, eu não tenho mais vontade de fazer o que eu fazia, sabe? Eu estou gestando uma outra coisa, uma outra forma de me expressar plasticamente, porque para mim não faz mais sentido o que eu fazia, né? E foi naquela época. Enfim, mas eu tenho isso. Eu não sei se isso é bom ou se ruim, mas eu estou em constante processo. Eu estou sempre em obras, Américo. Então, por isso que quando alguém fala assim, poxa, nossa, eu comecei agora um trabalho na Record, né, uma série, e tem muitos jovens, e eles chegam para mim com um olhar assim, sabe, de um
Nossa, Vanessa Gerbelli e tal. Eu dou risada, assim, porque eu acho engraçado. Mas, ao mesmo tempo, claro, isso que você falou. Eu me lembro de encontrar Pedro Paulo Rangel, de encontrar Ana Lúcia Torre e falar: caraca, tô trabalhando com ele, sabe? Então, sim, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu encaro a vida como um grande uma obra ininterrupta. Então eu não paro para pensar no quanto que já foi, sabe? Oh, nossa, mas já está tão grande, está tão bonito, sigo fazendo, entendeu? Você abordou um tema aí, Vanessa, que eu sou obrigado a entrar, fugindo um pouco da pauta. Você falou que você fez o reset na época da pandemia. E Sim, as pessoas mais sensíveis no alto da pandemia acreditavam que seria o momento de todo mundo resetar e recomeçar. Ou, se não recomeçar, fazer diferente. Você acha que, passado o auge, isso aconteceu ou isso foi para pouco? acho que foi para poucos, Américo, infelizmente. Concordo com você. Eu dizia que se falava muito, mas, na verdade, quando tudo passasse, ia voltar a ser tudo igual. Desculpa fugir da pauta, mas daqui você falou. Sim, sim, passos de formiga, né? É, aquela letra do Lulu Santos, acho que é a coisa do Lulu Santos que ele escreveu que eu mais gosto, que ele fala passos de formiga e sem vontade, é assim que caminha a humanidade. Enfim, Agora, voltando lá para a linguagem, de repente você, atriz de formação em teatro, com tua tia, te levando no teatro desde pequeno, você conhecendo a linguagem, de repente surge a televisão, que é tudo menos. Logo em seguida, o cinema, que é menos ainda. Aí tem a coisa da descontinuidade, que no teatro é um processo evolutivo direto. Na sim, TV você grava a cena da emoção, do auge da emoção, antes de gravar a cena do que leva a emoção. Tem toda... Você compreendo, estranhou a linguagem? estranhei. Eu estranhei, sim. É, o que eu acho que é mais. Bom, no cinema, então, o cinema até hoje ainda não me acostumei, para falar a verdade. Você não fez pouco, fez? Deixa eu ver aqui. Não foi tanto quanto televisão, não. Eu fiz alguns filmes, devo Ah, ter feito dois, uns quatro. 5, 6 filmes. Não, aqui tem dois, quatro. É que deve ter algumas participações pequenas, Isso, mas isso, é pequeno. dois, quatro, três, cinco, mais cinco aqui, 10. 10, então, pois é. É. Tá vendo? Eu nem registro. Mas, sim, a questão desse artesanal, né? Como você pode ver, eu sou essa pessoa do fluxo, né? Uma coisa vai puxando a outra. Eu escrevo assim, eu também escrevo, né? Eu tô com aliás, depois a gente fala disso. Vamos trocar figurinha? Vamos trocar figurinha. Enfim, então, a minha forma de compondo as coisas é muito fluida, uma coisa leva a outra, isso eu não posso esquecer, isso é assim e tal, e um fluxo contínuo. Quando eu preciso primeiro ter um panorama de onde eu quero chegar, né, com determinada emoção ou com determinado conteúdo, o que eu preciso expressar e como construir isso, eu estou fragmentando aquilo em pedacinhos, né, para poder juntar esse quebra-cabeça e conseguir a curva que eu quero. E isso para mim é mais difícil, porque eu não sou muito organizada, eu sou muito Inclusive na intuitiva. composição de personagem? O quê? Inclusive na composição de personagem? Não, eu digo, por exemplo, num roteiro de cinema, por exemplo, que você Ah, fala, tá, tá. ou que você diz, como é que você começa? Você grava primeiro a cena da emoção para depois gravar a cena Do que leva aquela do que emoção. leva aquela emoção. Então você precisa construir toda aquela curva, mas na tua cabeça, né? Hum. Ou então se estimulando, escrevendo, ou desenhando, fazendo, colocando na tua cabeça qual é o percurso daquilo. E isso para mim é mais difícil, porque eu sou mais desorganizada e acredito em muitas possibilidades. Então, na medida em que eu falo assim, puta, eu só quero isso aqui, eu preciso comunicar isso, para mim parece que eu estou me limitando. E eu sei que é uma crença minha. Claro que no cinema você precisa dessa organização. E, claro, trocando com o diretor, evidentemente. Muitas vezes o diretor nem te dá espaço para isso, ele mesmo te dá, né, a curva que ele quer que você faça, né?
o cinema é muito, varia demais, o cinema tem muitas variantes, é diferente da televisão. Então, como eu disse, é meio para mim que sou mais das possibilidades. Eu não repito as coisas, sabe, Américo? Por exemplo, eu faço um primeiro take de uma cena. Primeira cena vai ser assim. Aí a gente faz um ensaio. Puta, legal, achei. Vai ser esse tom, eu vou dizer isso. Nessa hora eu levanto. Isso, senti vontade de levantar, senti vontade de gritar, enfim. Faço um desenho. Na segunda vez que eu vou passar, Não eu deu já certo? criei outras coisas. Não que eu vá transformar muito, mas assim, aquilo já cresceu para mim, já ganhou mais sentido. Então, Ah, para mim, o gostoso é ir ampliando. Então, esse lugar de me limitar a ficar no que eu já tinha pré-estabelecido me entristece um pouco. Então, por isso que o cinema, para mim, é uma coisa que eu me sinto mais amarrada, sabe? agora diz uma coisa, Vanessa. Você vê, você fala coisas, está aí puxando coisas. Eu estou fugindo um pouco do roteiro aqui, mas tudo bem. Você falou da autora, Uhum. tá? Mas eu vou estender essa pergunta para a autora e para a atriz que vê trabalho de outros autores. Quando a ideia é melhor que o resultado, como é que é lidar com isso? Porra, a ideia era muito boa, mas o resultado não, não chegou lá. Você diz, Acontece muito você diz do texto? do texto ou do trabalho final. Acontece, né, Américo? E como é Acontece. que é lidar com isso? Ai, olha, é frustrante, mas você sabe que eu nunca penso que a barca está furada, sabe? Eu penso assim, Hum. que se existe uma boa ideia, eu acho que sempre existem saídas, mas sim, o lugar, a criação implica em muita frustração, né? Agora posso falar um pouco como pintora, por exemplo, às vezes Hum. você está fazendo um quadro e você tem um gesto, com um gesto você estragou o que você tinha pensado. Poxa, aquela configuração ali melou, não era para ter feito isso. Ou sei lá, não era para ser essa cor. E eu coloquei essa É, cor, né? Assim. Então, e a partir daquela modificação que você fez, você vai ser obrigado a transformar todo o resto. Enfim, lide com isso. eu não sei se sou artista plástico, eu não sei se é autora. Comigo acontece uma coisa, eu gosto sempre de falar isso. Eu gosto muito mais da criação do que o processo criativo. Uhum, O processo criativo, para mim, é desgastante. O sim, processo criativo, para mim, primeiro que exige disciplina. é, Segundo que exige que você abra um canal que nem sempre você está disposto a abrir. sim, sim. Eu sempre falo, eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Sei. Tem alguma coisa que passa por aí? Sim, sim. É, eu entendo isso que você está falando, eu entendo. Eu acho que tudo que. A questão da disciplina, né? Tudo que tem que, né? É, É algo que já está te colocando uma limitação nesse teu impulso, né? No impulso criativo. A criatividade, ela precisa estar livre, frouxa, né? A gente precisa estar com vontade de colocar aquilo. E na medida em que sim. tem um tem que, né? Você tá um O tem pouco. que engessa um pouco, né? O tem que engessa, é. Mas olha, é engraçado, porque eu não produzo muito, sabe assim? Eu não escrevo muito, mas quando eu vou escrever, é um fluxo que vem com muita. Justamente porque eu não me imponho. Ah, eu preciso agora, entendeu? Eu vou escrever quando tá. Assim, é engraçado, eu sinto abrir aqui, sabe assim? Eu sinto abrir A aqui. minha abre aqui, ó. Também, Hum. também. Mas eu sinto, sabe, é uma coisa que se parte daqui, vem. E aí sai e é rápido, não tem sofrimento, não tem contestação. E eu sinto que aquilo era o que tinha que ser, sabe assim? Sim, É sim. engraçado, né? E assim, se É, vai servir, se não vai servir, ok, mas aquilo tem um sentido, tem um porquê, vai ter o seu destino, uma hora ou outra, né? e acontece o que acontece com você, de vez em quando eu escrevo e falo, eu não escrevi isso. Acontece com você? Acontece. Muito louco Acontece. isso, né? Todo artista é um pouco louco. Bom, vamos lá. Um Vamos pouco louco, continuar. um pouco médium, um pouco, É. um pouco espírita, um pouco macumbeiro.
Vamos continuar aqui, Vanessa. É, bom, por mais sucesso que você possa ter feito no teatro antes da televisão, eu não estou falando. A TV te dá popularidade. Sim. Foi com a Santinha que você se viu popular? E como foi lidar com isso? Aí, lindinha, Lindinha, perdão, lindinha, lindinha. lindinha. Desculpa. Sim, foi. Foi com ela que eu Como me é de vi repente popular. ser olhada onde entra, Vanessa? Pois é, Américo, para mim foi a parte difícil da história, sabe? A história da fama, porque justamente eu não, como eu te falei, eu sempre gostei muito de me expressar. Para mim sempre foi uma, quase um, como eu vou dizer, um prazer imenso, né? Um prazer. Para mim era natural, é da minha natureza me expressar, da minha alma. Eu gosto de pensar formas de dizer determinada coisa. Então, assim, os olhares que essa expressão suscita, já não eram o que eu desejava, né? Assim, eu quero fazer meu trabalho, eu Você quero quer, você quer eu não, expor o trabalho, talvez a sua exposição não exato, seja. exato. Os olhares que isso atrai, a forma, né, as interpretações com relação à minha pessoa e não o trabalho, isso já era algo que me causava isso me assustava. E hoje em dia, Ainda que no mais às vezes seja carinho. sim, porque sabe o que eu via? Que aquilo era uma ilusão da pessoa, né? E aí entra a pessoa, essa artista que bem gosta de pensar o mundo, né? Que gosta de filosofia. Eu falava assim, poxa, mas você não olha, você não está olhando para mim, né? Você tá aí você tá numa ilusão aí na tua cabeça. Essa mulher que você pensa que eu sou, e você acha que você está encontrando essa pessoa, e você quer uma pessoa quer uma foto com essa pessoa que você construiu aí na sua cabeça, com essa imagem. E isso me incomodava, porque eu sempre tive uma ambição de ser muito verdadeira na minha vida, sabe? Assim, de uma troca muito verdadeira com as pessoas, com o meu trabalho, uma honestidade. Eu tenho essa polianice na vida Tá, tá. de querer ser muito verdadeira. E então eu me sentia uma impostora, sabe? Assim, quando a pessoa vinha, ai, você é tão linda, não sei o que lá, eu falava, gente, né? Isso é uma relação dela com ela mesma, né? Ela fez a imagem, ela construiu, essa pessoa não está interessada em mim, na real, ela está interessada no que ela produziu, né? Na Sim, sim, cabeça sim, dela. sim, sim. Então, assim, eu me sentia de fora do processo. Às vezes eu tinha vontade de conversar. Pô, fulano, vamos bater papo aí pra gente se conhecer, pra você ver que você gosta de mim mesmo. E engraçado que você fala no pretérito, porque você aprendeu a lidar com isso? Super, super. Hoje em dia, Américo, assim, porque eu via o quanto que isso era a gente, a gente amadurece, né? Eu vi que, Uhum. cara, se é o processo, se é o que a pessoa quer, ela só quer uma foto. Tá tudo bem, deixa ela ficar feliz com a ilusão dela, tá tudo certo. E hoje em dia a gente se ilude tanto, né, na vida, são tantas ilusões. Quem sou eu para criticar a Principalmente com ilusão alheia? políticos, né? Exatamente. Quem sou eu para criticar a ilusão alheia? Não Agora, é? tem um processo, né, nessa popularidade. Primeiro, as pessoas olham como se te conhecessem de algum lugar. É. Segundo, as pessoas começam a te chamar pelo nome do personagem. Você não é a Eu ouço muito Lindin. assim, você não é aquela atriz? Eu falo, Você sou já foi, aquela você já atriz. foi confundida com alguém? Já, peraí, deixa eu me lembrar exatamente com quem. É, ai, já. Não é muito frequente, não, mas já. É, já eu lembro. Eu te Mas não mais hoje. Hoje não mais, né? Hoje você é Vanessa Gerbelli. Soa, mas assim, às vezes me confundem, sim. Às vezes me confundem com alguém que eu já tenha trabalhado junto. Eu vou lembrar, e depois eu te digo, mas já. Agora, quando você vira a Vanessa Gerbelli para todo mundo, é porque você consolidou sua carreira. Você tem essa visão? Tenho, e tenho a noção de que isso demorou um pouco, sabe? Jura? 20 e poucos anos. Quando é que aconteceu? Ah, deve ter uns.
Américo, eu não sei te dizer, mas assim, eu encaro como uma coisa recente, sabe? Assim, uma coisa de 7 anos para cá. Eu que com 23 anos de carreira, sabe? 7 anos para cá, você está falando de 2015, mais ou menos, É, 2016? sim, sim. 2016 você fazia Aquela é a Malhação. Vanessa Gerbelli. É, sim, sim. Você fica imaginando assim, Mulheres Apaixonadas, que foi um grande sucesso. Você fez a mãe da Bruna Marquezine, que hoje é um mulherão, É que né? hoje é uma grande estrela, né? Uma celebridade mundial, né? Uma coisa. Você encontra com ela, ela ainda te chama de mãe, como é que é isso? Quando a gente se encontra é muito carinho, carinho, muito carinho, porque é engraçado, né? Quando a gente é criança, a gente só sente as coisas, né? E eu vejo que ela estava nesse momento. A Bruna ela é muito intuitiva, né? Então, assim, quando ela olha para mim, eu vejo os olhinhos dela de menina. Eu vejo, ela olha para mim como aquela menina ainda. Então, sei que eu tenho com ela uma ligação. Eu conheço ela intimamente, mesmo E que foi, e foi, isso é uma coisa, foi uma escalação muito feliz, foi, né? foi. Porque vocês têm semelhanças, assim, a escalação de um elenco, seja no teatro, você acha que é importante? Nossa, é A escolha da fundamental, escala, né? a escolha do ator para. Ah, é fundamental, né, América? Que nem um time de futebol, né? E há muito É equívoco, um às vezes, time não de há? futebol que você tem que colocar o cara na posição certa, né? Tem que saber que aquele se entrosa com aquele, né? Que time você torce, Vanessa? Olha, eu sou corintiana por obrigação, É, porque meu pai me mataria se eu dissesse que eu sou outra coisa. pode tirar sarro de você hoje? Pode, O Palmeiras ganhou muito. eu tô Tô brincando. ligada. Vamos falar de composição? Vamos lá. Como é que a Vanessa compõe? Você parte, claro. Primeiro eu quero saber até onde o ator tem autonomia, uma vez que vem o texto pronto e o diretor vai te dar os caminhos. Até onde o ator tem autonomia de criar. E você, Vanessa, cria de dentro para fora ou de fora para dentro? De dentro para fora. Você cria aquela coisa de criar a historinha toda dela, sentiu emocional. Olha, às vezes, Américo, assim, depende muito do conteúdo que você tem. Muitas vezes, o que você vai apresentar tem uma certa complexidade que não aparece no texto, né, o pregresso, assim, de repente falando numa personagem que já entra num determinado momento e ela tem que entregar determinada coisa, né, ela serve para a dramaturgia para entregar Qual tal, função? né, só que aí a gente não sabe nada do passado dela, nem a dramaturgia vai abordar isso, enfim, então aí nesse caso eu acho importante sim, criar Tá. essa história, essa gênese para mas nem sempre. Eu acho que cada trabalho demanda determinada coisa, sabe? Mas o que é impreterível para mim é meio que um escaneamento dos afetos. Os afetos, o que afeta essa personagem. Os afetos, assim, claro, e sempre partindo do texto. Sempre partindo do texto, do que está escrito, né? Tá. Isso no teatro, eu sou uma discípula do Amir, assim, do Amir Haddad, muito apaixonada, né? E o Amir foi, quando eu encontrei o Amir em 2010, ele dizia tudo ele conseguia dizer o que eu nunca consegui dizer sobre o que é trabalhar, sobre o que é estar no palco, sobre o que é teatro, né? Então, ele tem as palavras muito, muito muito adequadas para definir as coisas. E ele fala que a dramaturgia acontece em tudo que está no texto, mas que é o que você descobre a partir daquele texto. É o que não está escrito, mas que está no texto. No Entende? subtexto, né? Ele não gosta dessa palavra subtexto, mas ele fala tudo que você precisar vai sair dali, né? Todo o conteúdo que você precisar para construir vai sair dali, seja numa expressão, se a pessoa disser eita, aquele eita, né? O texto é a base, né?
Agora, você falou uma coisa importante aí, que me ocorreu uma coisa. Você falou que você parte do afeto. Sempre. E pode acontecer, talvez não seja nem raro, que você tenha. Você fala o personagem ou a personagem? A personagem. E a personagem tenha pela outra personagem um afeto maior do que você tem pelo colega. Às Aham. vezes você não tem intimidade ou algo a ver, tá? Com o colega. E como é que é? Essa emoção desses afetos diferentes? É complexo, né, Américo? A gente. É Claro que complexo. está respeito ao ator, respeito ao colega, Sim, mas é tem bem aquela coisa complexo. Olha, você ser artista, ser ator, cara, é uma profissão tão rica, né? E ao mesmo tempo desafiadora. eu acho que é muito difícil, sabe? É, Porque assim, porque você demanda uma disponibilidade, né? Uma abertura. Se eu não me abrir a essa pessoa com quem eu vou contracenar e que eu não, né, que me causa, talvez possa me causar alguma repulsa. por exemplo, fazer cena de sexo com uma pessoa dessa, porque sexo, Pois é, complexo, né? 500 pessoas do lado, as pessoas não É, sabem, né? Mas sim, 500 pessoas do lado, mas tem que passar intimidade. E às vezes você não sim. tem essa intimidade ou afinidade nenhuma com o colega. Como é que é É. isso? Olha, Américo, você toca num ponto que é. Se você achar comprometedor, você não. Não, imagina, imagina. Acho não, eu acho incrível até, porque assim, de uns anos para cá, junto da minha terapeuta, é, não, porque é uma coisa muito, uma questão. Eu acho que nós, atores, a gente se coloca por uma demanda mesmo, que a profissão demanda isso. Há uma situação de abuso, de autoabuso. Isso é fato. Ah, Isso é fato. Todo ator, ele se autoabusa, porque a gente se coloca a serviço, né, de uma outra vida, a gente se coloca a serviço de uma outra história. Então, assim, você tem que aprender a lidar com esse abuso, o quanto ele pode te agredir, o quanto ele pode, e se transformar, se trabalhar. Por isso que quando você tem uma carreira longa, se você consegue manter uma carreira longa, frutífera, é, boa, consistente, você está também se trabalhando como ser humano. Você com certeza você está trabalhando o teu espírito, você está trabalhando a sua cabeça, porque senão não dá conta. Você não dá conta, né? Ao longo dos anos, tantas personagens, tanta demanda, tanta emoção, é uma coisa que é muito complexa e difícil. Então, assim, é algo que precisa de acompanhamento. Eu penso assim, que numa situação como essa, eu tenho que fazer cena de sexo com uma pessoa que me causa repulsa. Eu tenho que entender por que que ela me causa repulsa, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que me trabalhar com isso, eu tenho que me blindar, eu tenho que tentar vencer isso. Percebe que é algo que vai além do trabalho? Vai agora, além do resultado daquela cena. E aí passa a ser para mim até mais importante, que eu falo, porra, eu superei uma coisa aqui comigo. e é Eu estou possível dar melhorando tal como da ser humano. química? É possível passar essa química assim mesmo pro espectador? Eu acho que tudo é possível, né? Porque existe uma câmera, existe um ângulo, existem luzes, acho que é mais do que simplesmente aquele, né? Eu acho que a linguagem é algo que vai além, né, daquelas duas figuras. Então, acho que, né, pode entrar uma música, enfim, pode pode rolar, sim, pode acontecer. Mas para mim o que interessa é justamente esse lugar, o lugar do por que que me incomoda. Eu vou tentar me transformar, eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, eu vou tentar me entender com essa figura, eu vou tentar explicar para ela como eu me sinto, entende? Porque o teatro e a arte abarca isso. E eu acho que isso para mim é o mais importante, é o humano. O resultado, para mim, para mim, o mais legal é chegar nessas construções que passam por mim, pela construção de mim mesma, sabe? Agora, claro que também tem a tua relação com a tua personagem. Sim, sim. Isso é importante nessa hora, você se relacionar. Você diria para mim que a personagem, você falou que você tem que estar a serviço da personagem. A pergunta que eu faço é:
Você acha que você se permite habitar a personagem ou permite que ela habite em você? Permito Vamos habitar a personagem. Você habita a personagem. Sim, Como é que você se num trabalho assim, Vanessa? Você não está o tempo todo gravando, mas sim. você tá trabalhando, você está na tua casa, saiu do teatro, saiu do set, vai voltar no dia seguinte. Você se relaciona com a personagem fora do ambiente de trabalho? Sim, sim. Porque, assim, isso, assim, quando eu considero que ainda não está pronta, né? Porque existe uma composição. Putz, imagina, você vai expressar, você vai dar vida, você vai compor um outro ser humano, com a Sim. subjetividade dele, com gestos que são dele, uma história de vida que é dele. Então, assim, é uma coisa que é extremamente complexa, né? Assim, então, eu penso que quando ainda não se esgotou tudo que eu possa ter sondado acerca dessa personagem, eu fico sim me questionando coisas que eu vou buscando, por exemplo, sei lá, ouço alguma frase, eu falo, nossa, isso aí, a personagem deve pensar isso. Sabe assim, ou alguma coisa, aí vejo uma referência fotográfica, falo, nossa, é isso aqui. E a gente vai fazendo essa colcha de retalho, sabe? Isso é um processo que é muito interessante, né? E aí eu já entra meu lado místico, meu lado sobre energia, eu acredito que tudo seja energia. Eu penso que quando você abre esse campo, quando você coloca para si próprio, bom, eu quero investigar essa, essa personagem aqui, que sei lá, é uma viúva, que já perdeu um filho, é, tá, é isso. Eu preciso então Rural. rural, enfim. Então é isso, tá? Eu preciso entender o que é rural, eu preciso entender o que é ser viúva, eu preciso sentir o que é ser viúva, eu preciso sentir o que é perder um filho, eu preciso. E aí eu vou buscando essas referências e E vou localizar no tempo também, né? Porque localizar no tempo, exato. Então, assim, olha, percebe o tanto de coisa que se tem que sondar? Então, é trabalho para o dia inteiro, se você for pensar. Para um dia Uhum. inteiro, né? Se você está compondo uma coisa e você está com vontade de compor, tá afim, tá com disponibilidade para isso, nossa, é um trabalho enorme. E esse é um grande prazer. É um prazer imenso, porque as sincronicidades vão acontecendo. Aí, de repente, chega alguém que fala assim: Olha, você já leu esse livro? Aí você vai ver, o cara te entrega um livro que fala da roça. Ah, não sei o que da roça. Gente, olha, é o livro da roça que eu estava pensando, que eu estava precisando. Aí, de repente, e as coisas vão acontecendo. Comigo sempre é assim. Sempre. Nessa tua resposta, você me deu mais um gancho. Você falou quando o personagem se esgota. Na TV é uma obra aberta. Sim, Ele não sim. se esgota quase nunca. É. A não ser que seja uma série, uma minissérie que ele tenha começo, meio e fim. Você começa a gravar sem ser essa coisa aberta. No teatro, a possibilidade de mudança é diária. Diária, diária. E Talvez no cinema, aprendizado diário. talvez no cinema seja um personagem e você tem que esgotar ele no processo. Se esgota. Não, eu acho que nunca uma personagem se esgota, nunca. Mas eu acho que às vezes esgota os problemas se esgotam, Uhum. sabe assim? Tá, Os tá. seus problemas de composição, por exemplo, poxa, acho que você entende que eu estou falando com problema. Muitas vezes Sim. você tem uma cena que você precisa agir de determinada forma, dizer tal texto, e ainda não, você não fechou, ainda existe um problema. Isso aqui ainda não está entendido para mim, ainda não está sentido completamente, ainda não está aqui, sabe? Ainda não está no corpo. E aí vai chegando. O Amir Haddad fala que é o santo que vai baixando e vai ficando formoso, né? É. Então, quando o santo baixa, aí, claro, é passível de mudança, mas não é mais passível de problema. O santo já está totalmente Agora, incorporado. Vanessa, falando em problema, qual é o problema maior para Vanessa Gerbelli, atriz? Quando você recebe
um personagem e você não conhece, ou seja, diferente de você em tudo, no Uhum. tempo, no espaço, em tudo, o problema maior é aquele que de tão próximo cutuca tuas feridas. Olha, como eu sou essa pessoa, eu me vejo, né? Ou pelo menos estou, essa pessoa que gosta do abismo. Eu gosto das que são próximas, sim. Eu gosto de poder encontrar, falar, nossa, puta, eu já passei por isso. E isso É aqui, catártico? É catártico? catártico, 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 gosto. Eu gosto de uma catarse. Eu Jura? gosto. Eu gosto, sim. Eu gosto, eu vejo como uma porta para a evolução, né? Eu tenho esse pensamento evolucionista. Então, eu penso como uma possibilidade de melhora, sabe? Nunca como uma possibilidade de de me perder. Não, sempre de me Tá. achar. Mas você gosta mais, mas é um desafio maior também? É mais difícil para você? Não, aí é que tá. Acho que por isso também, né? Não é tão difícil para mim. Não É, é. Para mim, o mais difícil é justamente é a parte da organização, é a parte do critério, sabe? Assim, eu preciso, entendi. sabe? Assim, a parte muito cerebral, muito mental. Eu gosto muito de usar a intuição, tanto para escrever quanto para estar em cena, né? E E eu acho que quando a gente ainda está com a personagem ainda muito superficial, né? Ainda não, a gente ainda não pegou ela, não está em cima dela, o santo ainda não está. Um início de novela, por exemplo, um início de ensaio, é algo que você fica ainda muito na cabeça, é muito mental, né? Você fica ainda muito assim, ai, mas ela está dizendo assim, ah, então só pode ser isso, né? Você vai deduzindo a partir do seu intelecto e não tanto da sua intuição. Então, eu acho que isso esse início para mim é um pouco difícil. Continuando a coisa do problema, você já levou para a ficção uma personagem que existiu, personagem real, como Hum. Andréa Horta fez com Elis, por exemplo? Já, já. É o problema maior? Você quer saber se a responsabilidade é maior? É assim. É. Eu Quem que estava você pensando fez? aqui se eu achava que... Não, é sim, é uma Quem que você fez, responsabilidade. Vanessa? Eu fiz a Emilinha Borba, Ah, eu fiz a Emilinha Borba, historicamente morreu outro dia. morreu outro dia, Você já era menina e quando ela isso, morreu. Então, sim, é, sim. respirou o mesmo ar que a gente, vai, vamos dizer assim. Sim, sim, exatamente. Os descendentes diretos dela estão aí, devem ter visto esse trabalho. Essa Isso. responsabilidade é maior. É sim. Eu me lembro também eu fiz a mãe do Chitãozinho e Chororó, e numa minissérie, e eu me lembro, assim, eu vou responder essa pergunta com essa história, fazendo, como Jesus Cristo fazendo uma parábola. Não, eu lembro que eu estava num restaurante, estava até com a minha família em Campinas, e aí o Chitãozinho, ele veio até mim, eu não conhecia o Chitãozinho, e aí ele veio para mim com um olhar muito familiar, como se ele, e os olhos assim marejados, ele falou assim, Vanessa, eu queria te dar um abraço. Imagina o Chitãozinho, né? Era uma grande estrela naquele momento, assim, um cara, ó. E aí ele falou: Você fez a minha mãe. E nós assistimos, e você fez. Eu sei que você não a conheceu, mas era tão parecido que, assim, nós temos um lugar no nosso coração para você. Olha que lindo. Olha, então, esse Entende? é Olha assim, isso. é Então uma você possibilidade que. mexe com afetos, né? Se não só assim, né? O afeto não só o lado positivo, mas no caso do Chitão era só positivo, né? Mas com a saudade dele, mexe de repente eu sei lá o que envolveu a morte dessa mãe, né? Percebe o tanto que, olha onde eu vou entrar, olha onde É, essa pessoa aqui foi
colocar, amarrar seu burro. Então eu amarro meu burro em vários lugares. Agora, cada trabalho é um burro amarrado, né? Exatamente, cada trabalho é um burro amarrado. E no caso do Chitão foi uma Chitão. coisa linda, aquilo ficou comigo por dias, o olhar dele para mim, o afeto que, assim, nossa, é uma coisa muito comum. Eu tenho certeza que isso tem mais valor do que os prêmios que você já ganhou, que não foram poucos, Com certeza. né? Foram muitos É, prêmios. tem mais valor, tem mais valor. Vanessa, você, como é que você funciona? Você precisa se concentrar para entrar em cena? Ou ir para o set, ou ir para o estúdio já é um período de concentração? Ou bastou vestir o figurino? E quer saber para sair, voltar para casa, você também precisa de um tempo? Como é que é esse processo para você? Então, varia muito, sabe? São muitas variantes, assim, depende. A televisão é um lugar que eu me permito não, eu me obrigo a ter uma disciplina de concentração maior. Como é um lugar de muita gente ao mesmo tempo, às vezes você está num estúdio que é muito frio, tudo parece que vai contra, sabe? Assim, tudo não é um ambiente fácil de se trabalhar. Eu gosto Tá. muito de fazer televisão, sabe? O momento ali da gravação, o jogo, a prontidão e tudo. Mas é difícil. Então, a televisão, eu geralmente levo música e eu fico ali tentando me manter em concentração mesmo. Mas não é uma concentração que me aprisiona, porque eu já passei por isso também, de falar, ai, eu Hum. preciso ficar concentrado e eu não posso me distrair, e isso também não leva a lugar nenhum. Então, assim, eu tento me manter em relaxamento e aberta, sabe, em fluxo, assim. E porque, na verdade, a televisão uma rotina de estúdio pode te levar a muita tensão. Tensão física, porque é muito frio. Às vezes você está com fome, às vezes você quer fazer xixi, não dá tempo de fazer xixi, você quer beber água, não dá, porque você tem que correr, é muito rápido, é muita troca de roupa, é É uma loucura, estressante. é avassalador. Então, assim, você ficar. Essa concentração que eu digo seria, hoje em dia, é mais buscar um relaxamento, um bem-estar e tentar me manter em condições de fazer o meu trabalho de uma maneira que eu gosto, né, de desempenhar, com liberdade. Agora, a mulher certamente tem seus conceitos, a mulher certamente tem seus princípios, a mulher certamente tem suas ideologias. Tudo isso para te perguntar: a mulher, Vanessa, tem restrição para atriz? Tem coisa que Vanessa Gerbelli não se permite fazer jamais? Olha, Américo, eu aprendi, assim, minha primeira aula de teatro que eu fiz, assim, que não, eu fiz alguns cursos, né, não sou academicamente formada, mas o primeiro curso livre que eu fiz de teatro, que eu devia ter uns 17 anos, que foi até a Noemi que me colocou lá. Você chama de É, Noemi, você não chama de tia? eu não chamo de Noemi, de Hum. Noemi, sempre foi Noemi. A primeira frase que eu escutei foi assim: um ator não deve ter preconceito. Aquilo bateu assim para mim e falei, uau. Foi logo pro diretor, o professor falou assim: seguinte, vamos juntar aqui uma roda. Frase, primeira frase: ator não tem preconceito. Então, se vocês têm, parem para pensar. Então, eu sempre parei muito para pensar quais eram os meus preconceitos. Mas hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu penso assim que o que eu não posso fazer é algo que eu não vou dar conta, sabe assim? Ah, Seja de qualquer natureza, né? ah. Mas a princípio eu estou aberta para dar conta de tudo que vier. Na verdade, eu pergunto isso porque uma vez eu ouvi uma atriz falar que não faria determinada coisa e me incomodou muito. Eu penso, não é atriz, Uhum, embora seja bastante reconhecida, mas enfim. Vamos uhum. imaginar que no teu emocional haja uma estante onde você guarda os personagens em diversas prateleiras. De cima para baixo, os melhores. Eles iriam todos para a mesma prateleira? Desculpa, quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa e que para falar depois.
Mas, e aí Pode eu falar não agora, pode falar agora. Pode falar agora. Não, Eu porque volto à pergunta. tá bom, aí bom que você vai lembrar da pergunta. Não, porque uma coisa de uma limitação, por exemplo, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava ensaiando uma peça chamada Uma Peça para Dois, do Tennessee Williams, que é uma história de dois irmãos que fazem teatro e eles enlouquecem. Eles estão dentro de um apartamento e eles estão fazendo teatro e loucos, né? É uma peça incrível. E eu ia estrear e o meu irmão morreu. Tragicamente. Eu sei que essa história foi. Eu não ia tocar nesse assunto, porque eu sei que era É, uma história pesada para você. sim, mas enfim, isso faz parte da minha vida e faz parte do assunto. Acho que é legal dizer, porque isso foi uma coisa que me limitou, por exemplo, né? Algo que eu não pude Tá. estrear essa peça, por exemplo. Porque era uma peça que falava, e olha, na minha cabeça eu sempre tive, né? Noemi, inclusive, me ensinou isso, assim, ator não tem essa. Ator faz peça quando está doente, ator faz peça quando está de luto, ator faz peça, o ator faz. É isso, the show must go on, né? E eu sempre vivi isso, a minha vida inteira. E isso é uma das partes mais difíceis de ser ator. Mas, enfim, mas eu não consegui. Faltavam 3 semanas para a peça estrear, e já existia uma substituta para mim, porque como eu estava fazendo novela, ela estreou a peça. Eu disse, vocês me desculpem, eu não consigo. Eu não Hoje ainda também não conseguiria? talvez conseguisse sim. Eu acho que, não, com certeza conseguiria, porque ele tinha acabado de morrer. Eu não tinha como, Por assim, eu isso que eu te sei que seria perguntei. um lugar de abuso, entende? Já explicando aquilo que eu quis dizer. É um lugar de abuso que iria além das minhas capacidades e talvez eu me colocasse em risco. Sabe? Sim, sim. Risco assim, físico. Talvez a minha saúde mental ficasse prejudicada ali, porque foi uma tragédia horrível. Meu irmão era muito ligado a mim, e a peça falava É o justamente único dessa irmão que você peça. tinha? Sim, o único irmão que eu É o tinha, o da irmão mais banda. velho. Isso, o irmão mais velho. Então, assim, e a peça era uma relação de dois irmãos, assim, muito parecida com a relação que eu tinha com meu irmão, de sermos nós dois, assim, super gêmeos ativar. Não era gêmeo, mas era meio isso. Então, assim, eu falei, desculpa, isso não vai poder, eu não vou poder, né? E foi, Deixa eu foi. te perguntar uma coisa, Vanessa. Eu sei que você perdeu o pai muito próximo a isso. Uhum, sim, sim. De uma situação também complicada. Foi antes ou depois também do falecimento do teu pai? Meu pai faleceu um ano depois disso, porque meu irmão Ah, morreu e o meu pai, que já tinha uma condição, ele tinha uma leucemia que era tratável, uma leucemia branda, que tratável com remédio. sim, sim, eu sei, sei. Ele teve virou. A leucemia dele se transformou em outra coisa avassaladora. Então, meu pai foi lutando pela vida depois que meu irmão morreu, até falecer também. Então, foi Desculpa tocar no assunto, mas é como você falou do teu irmão, sem me perdoa. problema. Não, tá tudo bem. Eu vou te fazer a pergunta da prateleira, mas eu lembrei de outra coisa para te perguntar. A gente está falando de composição. É muito comum, muito mais comum, a gente ver ator fazendo mulheres, né? Ou mulheres fazendo mulheres se passando por homem. Mais raro, talvez isso tenha começado lá na Grécia, aquilo mulher, Uhum, mas é muito raro a gente ver mulher fazendo homem. uhum, O uhum. caso clássico é o de Adorim, mas o de Adorim era uma mulher que se passava por homem. Sim. A que motivo você atribui isso? Por que mulher faz menos homem na dramaturgia do que o contrário? Olha que interessante essa pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar. Vou aqui pensar, porque, Eu olha, estou adorando que você faz longas reflexões, isso é muito bom. eu adoro. Né? Por isso que eu sou atriz, é justamente para isso, para refletir, viu, Américo? E a minha, e a minha função aqui é justamente buscar reflexão, não sei se você está percebendo, né? Sim, sim. Olha, eu, assim, no início, quando eu me lembro, por exemplo, Noemi, né? Voltando a Noemi na minha cabeça, eu me lembro que ela falava assim: é muito difícil uma mulher fazer um homem por causa da voz. A princípio ela falava, porque assim, um homem pode deixar a voz mais fina e tudo bem, mas a mulher, assim, ela não vai conseguir, e o homem pode de repente também afrouxar a própria força e se tornar mais delicado, e a mulher não vai conseguir produzir esse tônus que o homem tem, né? E nem essa voz, essa força, não é
assim, trocando em miúdos o que eu entendia do que ela dizia, assim, é mais fácil tirar do que colocar, sabe assim? Então, assim, mas isso sob o ponto de vista dela, né, e daquela época, e também de acordo com a interpretação que se demandava naquela época, né? Eu acho que hoje em dia a liberdade é muito grande. Hoje em dia eu acho que estamos passando por uma mudança, né? Eu acho muito legal e acho que poderemos fazer mais homens agora, por que não, Tem né? vontade de fazer um homem? Ah, tenho, eu tenho. Mas um homem mais rude, aquele, desculpa a Não, palavra, de coçar o saco. eu tenho vontade de fazer um Hamlet, Então. vontade de fazer, sei lá, um desses reflexivos. Agora a pergunta da prateleira. Digamos que no seu emocional tem uma estante com diversas prateleiras onde você colocasse os seus personagens, e, dos mais importantes para os menos importantes. Quantas prateleiras você usaria? Quantas prateleiras? É, lembrando que os mais importantes da prateleira de cima, né? Ah, uns cinco, umas cinco prateleiras. Tá bom. Qual personagens estariam na primeira prateleira? Só me diga os a primeira, não precisa me dizer os outros. Olha, Pode ser teatro, cinema, televisão, pode ser. Me cite dois, vai. Para a gente restringir isso, para não criar. então, teve uma personagem no teatro, que é uma mulher bipolar, chamada Diana Goodman, que é essa mulher, para mim, ela está no topo da prateleira. Qual peça que é? Quase normal. Foi essa peça aí que rendeu tantos prêmios, né? E eu acho que não foi à toa, né? Acho que foi um trabalho de muita investigação e de muita descoberta minha com relação a mim mesma. Foi um momento muito, muito precioso para mim, de descoberta de mim mesma. E não, assim, já fui muito, sabe, Américo? Vaidosa em relação aos meus trabalhos, assim, minha performance, eu preciso entregar sempre uma coisa muito boa, eu preciso, sabe assim, eu sou tida como uma boa atriz, então eu tenho que sempre ser uma boa atriz, eu tenho que dar conta. Hoje em dia, com a maturidade, eu, eu sempre acho que um bom trabalho é aquele em que eu consigo contribuir com o meu material humano, as minhas experiências, de uma maneira bela, de uma maneira potente, essa palavra potente, né? Mas de uma maneira bela, de uma maneira coesa, que faça sentido, plena, sabe assim? Então, e que também me ensine coisas. E eu penso assim que essa personagem, ela falava da loucura, que é um tema que me interessa muito, assim, tudo que é do inconsciente me interessa muito. Não é à toa que eu fiz muitas mulheres loucas, né? Em novela eu sempre faço assim, já fiz histérica, já fiz bipolar, já fiz esquizofrênica. E a loucura é um tema que realmente me encanta. E essa personagem veio na minha vida e eu estudei e me entreguei para ela. E aí o retorno veio de uma maneira tão linda. Então ela está em primeiro lugar, assim. E no audiovisual, para a gente restringir a dois, um em Então, a cada. Lindinha foi uma personagem, eu acho que eu posso dizer que está nesse topo também, porque foi ali que eu tive contato com o que era interpretar para televisão, e acho que eu consegui ter liberdade e criar uma personagem tridimensional, interessante, e divertida e profunda É, ela, ela, também, ela sabe? era, ela era uma personagem assim. Eu lembro bem da Lindinha, porque ela tinha. Ela não era uma vilã, mas ela tinha uma maldadezinha. Ela tinha humor, mas ela tinha paixão. É, Ela foi isso. interessante. Então, e ela era muito, e foi com o Walter Avancini, né, um grande diretor, eu aprendi muito ali. Por isso que eu acho que ela tá ali também, porque ela me deu o norte para tudo que veio depois, sabe? É, ela acaba com o Januário. Ela acaba com o Januário. Quais foram, assim, os teus grandes pares românticos? É engraçado, né? Tá engraçado isso, porque assim, eu sempre falava.
como eu faço sempre as mulheres, as loucas, as estranhas, os pares nunca eram românticos de verdade. Nunca era um O romance Januário era sério. apaixonado por ela. Sim, mas era sempre um romance meio gauche, né? Sim, o Januário foi um grande par romântico, era maravilhoso. O Januário, as Taumaturgo, né? Taumaturgo. o Taumaturgo, maravilhoso. A gente posso colocar o Januário como um grande par, assim. Tá bom, Aneta, deixa eu perguntar uma coisa. Com essa intensidade que você vive a relação com os personagens. No teatro, são no mínimo 2 meses, 3 meses em cartaz, mais o Uhum. período de ensaio, que são pelo menos 2 meses. Sim, A gravação de uma novela, você vive aí, convive um ano com o personagem. Cinema, um período longo também. Diante, acabou, amanhã não tem mais. Qual é a sensação quando acaba o trabalho? Luto, vazio, alívio? estranhíssimo, é estranhíssimo. Assim, no teatro ainda tem, é pior porque assim, o teatro a gente vira uma família, né? Assim, você não tem como não virar uma família, por mais assim, família em todos os sentidos, até do Hum, lado ruim da família. Mas assim, você imagina 2 meses convivendo maciçamente, né, se expondo, porque não tem como você fazer teatro bem sem você se abrir, se expor, se mostrar, né? E, e essa convivência ali, maciça, e depois a gente embarca nessa aventura de toda noite entrar para aquela partida e vamos lá. Então, assim, somos cúmplices. E aí, quando acaba, né, uma temporada, fica um luto, é um luto aquele conjunto, daquela energia, né, daquelas pessoas. Então, além de acabar o trabalho, além de acabar uma atividade que é extremamente prazerosa para mim, sempre foi, você se separar daquelas pessoas, né? Então, assim, eu tenho quando o vários ambiente é amigos. bom. Ai, olha, posso falar, eu nunca me senti num ambiente, no teatro, num ambiente que fosse ruim, completamente ruim, sabe assim? Nunca. Eu sempre consegui estar muito feliz ali. Porque tem gente que faz o próprio ambiente, né? Não sei, pode ser, assim, eu não, pode ser. Diz uma coisa para mim, você traz souvenir Souvenir? dos personagens, de alguns, Ai, eu ou tenho, você empresta? tem coisas que eu levo, sim, sabia? Tem coisas que eu levo. Teve um filme que eu fiz com era um presente que eu até tinha ganho de um namorado, é uma constelação do signo de Leão, assim, e a personagem eu acabei levando para ela. Falei, deixa eu ficar Trouxe de essa volta, né? constelação. Trouxe. Mas tá lá, parece, tá lá no filme, é muito legal. Agora, Fiquei trazer. com roupas, já fiquei com roupas de personagens, já fiquei, bolsas. Eu falar, esse aqui é de tal novela, aquela ali é de tal outra. Eu quero te sugerir agora, nessa fase, um bate-bola. É Tá. rapidinho. Eu demoro, tá? Não sou muito rapidinho no bate-bola, não, que você viu que eu reflito. Mas eu quero que você reflita mesmo. O protagonista, você fez alguns, no bom projeto. Quando eu falo protagonismo, eu também falo em remuneração. O Hum, protagonista, num bom projeto, num projeto mais ou menos, ou um personagem secundário, um puta projeto. hum, num puta projeto, um personagem secundário. Quantas vezes você já morreu? Muitas! Olha, eu acho que umas 10 no mínimo. Tem um ator que falou assim para mim, no teatro eu fiz um personagem que ele morria todo dia. Então, contando toda noite. Vanessa, gravar ou fazer a morte do personagem faz pensar na finitude? Super. Muito. Você tem medo da morte? Não, não mais. Tá. No teatro, o resultado buscado ou o resultado surpresa? A reação buscada ou a reação surpresa? Surpresa. Não é um perigo, porque quando ela é surpresa, ela não, quando ela surpreende a primeira vez, ela não passa a ser esperada depois? É verdade. Passa. É? É Enfim, verdade.
O bom do sucesso, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso, o aprendizado. O ruim do sucesso, a estagnação. Estagnação? Estagnação é você se acomodar No teatro, como é que você lida com o fantasma do segundo dia? com coragem, meditação e reza. Como público de teatro, qual é o elemento, além da interpretação, que te chama mais a atenção? A trilha, o figurino, a luz? Eu quero saber o seguinte: se você fosse diretora, você ia caprichar mais onde? Ah, meu Deus! O que você Os acha mais importante? atores, no trabalho dos atores. Eu falei isso à parte. Ah, fora, Figurino, trilha, luz, que mais tem? Adereço. luz. Luz é fundamental, né? Luz é fundamental, né? Você dirige. Eu nunca dirigi, mas eu acho que eu ainda vou fazer isso. Você vai ver a estreia da onde? Da coxia, do público ou da cabine para lembrar a menina de 7 anos lá, Da plateia, a de da pé, plateia? sim. Tá. É, Voltando agora para o normal, vamos lá. Você gosta de fazer comédia? Gosto. É boa de comédia? Eu acho que eu acho que sou sim, Américo. A questão é que eu sou muito chata com os textos, assim. Ah, Eu, não é, não é muita coisa que eu acho engraçado, e eu não acho engraçado também ficar buscando a graça. Então, assim, sabe, eu gosto muito de humor, muito, mas eu tenho ressalvas quanto ao que as pessoas acham que é humor, sabe? tá. Porque hoje em dia está se buscando, é uma visão minha, tá, Vanessa? Está se buscando o riso fácil, e comédia não é isso, né? Para É, mim, a humilhação, o deboche num grau assim, sabe? Não me dão barato, ou sabe? uma coisa rasa, né? É A gratuidade do palavrão, a isso, gratuidade, enfim, eu não gosto disso. também não. A importância do escada. O quê? Do escada? Né? Fundamental, né? Difícil fazer escada? Fundamental, difícil, difícil, Tá. difícil. É você sempre passar a bola, né, para o outro fazer o gol. Mas é muito legal Prec- passar a bola, né? É muito importante. Precisa de. Mas eu acho que passar bola no futebol ou no esporte é mais valorizado do que o escada na arte. É verdade. Porque precisa antes de mais nada, precisa de humildade, né? Sim, sim. Mas eu digo assim, você passar a bola é assim, não é você que está fazendo o gol, né? Sim, Você é sim, obrigado a exatamente. passar a bola. Mas, Então, é isso. exatamente. Você sempre vê o outro fazendo o gol. E É eu que não no, faço es- é, no, isso. fu- no futebol isso chama assistência. Assistência é tão valorizada quanto o gol. Pois é, Não é o caso da escada. pois Dedé é. Santana foi. Chico Anísio era escada na escolinha do professor Raimundo. Sim, exatamente. Ele era, ele era tão genial que ele era o protagonista, mas o escada de todo mundo. Genial, genial, verdade, verdade. Ela diz uma coisa para mim. Você fez muito vilãs. Fiz algumas, né? Primeiro, qual é a vilã que você elege como a tua preferida? Tua melhor vilã, ou melhor, a pior vilã, assim, não sei. Pior vilã? É a que você mais gostou de fazer. Acho que foi a Lindinha, justamente porque ela era uma vilã que se iludia. Ela se iludia que era uma vilã. Mas havia uma na Record que era mal, né? Uma na Record era mal. Aquela do Pedro É, é, Malta, qual que era? isso, chamava Prova de Amor. Ela era esquizofrênica, né? Depois, até eu É, que falei com o autor, falei, poxa, não, ele falou que ela era esquizofrênica. E eu me lembro que eu cheguei a conversar com ele, o Tiago Santiago, eu falei, pô, Tiago, vamos no fundo aí desse lugar da esquizofrenia. E ele acabou escrevendo, foi bem legal. tá. Então você aponta a Lindinha. Sim. Por que o vilão é tão sedutor?
porque ele ousa, né? Eu acho que o vilão ousa. Então, acho que a ousadia sempre é muito sedutora, né? Uma outra personagem que eu gostei de fazer foi do Oscar Wilde, a Laura Shively, que eu fiz era o Edson Capri, Edwin Luiz, era muito bem escrita, né? Uma personagem muito bem escrita. O Oscar Wilde é um gênio. É, é. Você respeita o texto ou você gosta do improviso? Eu gosto do improviso, mas eu gosto muito do texto também. Então, E quando já trabalhou com quem improvisa muito? já, É já. difícil? Para mim, não, sabe? Para mim, eu não sinto essa dificuldade, não. Eu gosto de. Eu fluio, Desde que a deixa venha, tudo bem. sim, Falando nisso, você decora com facilidade? sim, decoro com facilidade. Fala. Fala. Eu vou pelo sentido, eu decoro pelo sentido né, assim, por exemplo, tem um bifão, eu falo, bom, aqui eu preciso dar tais informações, que é isso, isso e isso. E aí, a partir desse esqueleto principal, eu vou decorando o resto, sabe? Então, isso para mim é fácil, me ajuda a decorar fácil. Falando em decorar fácil, agora tive a pergunta mais difícil. Você gosta de se ver no audiovisual? Gosto, gosto. Você se olha com os olhos da generosidade? Eu não era muito generosa, não. Eu É, gosto de me ver num trabalho de continuidade, por exemplo, sei lá, numa novela, eu gosto de acompanhar cada capítulo, porque eu considero que aquilo está em construção. Muitas vezes o que você está comunicando, você acha que está comunicando, mas não está. tá, Então, por isso que eu acho importante se ver, para ir calibrando, né, tá. a sua expressão. Eu E acho, você consegue ver evolução de sim, trabalho para trabalho? Você se considera uma atriz melhor hoje? sim. Claro que você busca, ainda acha que tem que melhorar. O ator pode melhorar até morrer, né? Até morrer, isso aqui é muito legal no ator, né? Até morrer. E quanto mais experiente o ator, mais interessante ele é como ser humano. Então, mais complexos vão ser os personagens, mais interessantes vão ser os personagens. Agora me diz uma coisa, falando dessa coisa de ator. O que é mais difícil para Vanessa Público? E eu acho que você já passou pelos dois casos. E acho que, pelo que a gente está conversando, também acho que vou saber a resposta. Um bom, um bom texto feito por atores não tão brilhantes, mais difícil, eu falo para você, tá? Assistir. Um bom texto por atores não tão brilhantes, um grande texto por atores. Não, um mau texto por atores brilhantes. Mais difícil, Um grande, um o mais grande texto. difícil é um grande texto por atores ruins, assim. Para mim é o mais difícil. É, É. quero que você faça um rápido panorama da diferença entre gravar uma novela inteira, o personagem do começo ao fim, gravar uma novela, uma participação especial, com aquela função que você falou, chegar daquele recado e sair, Uhum. fazer um seriado tipo, por exemplo, A Grande Família, que já tem o elenco montado, você vai para uma participação, Aí nunca fiz uma coisa dessa. Eu gostaria de fazer um ou seriado. fazer, ou tipo você decide que é um episódio com um elenco novo a cada capítulo, cada episódio, são coisas diferentes. Nossa, é muito diferente, assim, você fazer uma novela que tem uma linearidade, né, tem uma cronologia, aí é que tá, é como se fosse eu comparo assim como um grande, é um exercício constante da personagem, quando você está em novela, você está num exercício constante, uma afirmação constante daquela personagem, daquele temperamento, daquela natureza, aí o que vai acontecer com ela, legal, né, tudo bem, é da vida, mas você está com ela muito presente em você, o santo está vestido, né? Então é muito. Chega num momento em que não existe mais problema, aquilo que eu te falei, não tem mais problema para se interpretar, né? Para estar em cena. Eu acho que quando você entra para fazer um episódio, uma participação rápida, eu já acho que é mais tenso.
né? Você demanda uma pesquisa muito grande, uma elucubração muito maior, eu acho, e para mim me deixa mais tensa, porque eu sinto que, Mesmo que seja um episódio com o elenco todo do início, sim, sim. e aquela coisa de chegar É meio que cair de paraquedas, né? Assim, é, até porque você está entrando ali num ambiente que você já não está acostumado, tudo, né? Eu acredito na constância de que você vai se apropriando do cenário, você vai se deixando tudo muito, muito natural, né? Você vai ficando familiarizado. Quando você entra ali, você tá muito frio, é tudo muito frio. E são um agora. por exemplo, um sitcom, por exemplo, assim, A Grande Família é uma coisa que você vira um. É diversão pura, né? Assim, mesmo que não seja de humor, é diversão, porque já é tão conhecido, é uma coisa tão. Você acha que o ator que faz essa participação vai para se divertir? Mesmo que Eu seja. acho, eu acho, A eu acho. gente está acabando, mas tem algumas perguntas rápidas para te fazer. Aquela tipo, pode ser até tipo ping-pong. Qual a emoção mais genuína para Vanessa Gerbelli? Ler um bom texto, fazer o texto ou ver o trabalho pronto? O que Ler, te ler, a primeira leitura. é mais genuína? É? Ah, no audiovisual, a gente sabe que a edição é uma coisa fundamental. Deve ter acontecido com você de fazer cena maravilhosa e ela ser recortada ou eliminada. Qual que é a sensação? Nossa. Mesmo conhecendo, mesmo sabendo a importância dela. Olha, é frustrante, né? Assim, dependendo também. Sabe o que eu penso, América? Assim, que tudo está a serviço, né? Daquela história que precisa ser contada e serviço da subjetividade daquele diretor. Então, assim, se ele achou que tinha que tirar, paciência. Já passei por isso, mas assim, eu também como criadora, eu reconheço a necessidade de se cortar coisas em prol do todo, né? Então, assim, paciência. Hoje em dia, aos meus quase 50 anos, tá tudo certo. Ô, Vanessa, eu vou fazer um pensamento aqui, quero que você faça uma reflexão em cima. Durante muitos anos, a Globo foi hegemônica. Uhum, uhum. Hoje a Record chegou lá com as novelas bíblicas, o SBT com as novelas infantis, os streamings. Eu quero que você reflita um pouco sobre essa coisa da hegemonia perdida, sobre o futuro do gênero e sobre se você acha interessante a proposta da Record. Você tem alguma religião? Eu Essa sou, coisa que espi- ele. eu sou espiritualista, Américo. Eu acredito, eu sou ecumênica. Eu estudo muito budismo, teologia. Então é algo que me instiga. Eu gosto muito, não das religiões, mas da Sim, espiritualidade. Então eu sou uma estudiosa, gosto. Eu acho que a, a dramaturgia bíblica, ela tem, assim, dá pano para muita manga, tem coisa muito interessante. Eu estou fazendo agora essa série Reis, que tem situações que às vezes parece Rei Lear, sabe assim, que a gente vai contar a uhum, história do rei Davi, é muito interessante os conflitos que acontecem ali, sabe, a inveja, essa questão da sucessão ao trono, são coisas muito, muito interessantes e sentimentos universais, histórias universais. Então, assim, são coisas muito interessantes. Eu penso que toda obra de arte, ela não pode, ela só não, ela peca quando ela acaba sendo, quando acaba querendo impor alguma coisa. Eu, por exemplo, com o Amir, doutrinar, a doutrinar, por exemplo, doutrinação. o Amir fala uma coisa linda, assim, até na sutileza de uma cena, por exemplo, ele fala assim: tem momentos em que o ator está impondo uma coisa, ele está impondo que eu sinta alguma coisa do lado de lá. Isso, olha a subjetividade, olha, isso é profundo.
Imagina você impor um discurso, impor uma ideologia. Isso eu acho complexo, entendeu? Se eu não quero impor sequer a minha plateia sinta com a minha interpretação, porque eu quero que ela esteja livre para, a partir do que ela está fruindo ali, ela tirar as próprias conclusões. Assim, para mim, impor dizer isso é o que é o certo, né? Isso para mim enfraquece a obra. Eu não acho que isso não pode existir. Eu só acho que enfraquece a obra, porque eu acho que a arte é muito grande. A arte vai além da ideologia, sabe? Porque ela precisa que a subjetividade de quem está assistindo trabalhe, sabe? Precisa da contribuição de quem está assistindo, porque senão ela Concordo com não, você né? totalmente. Então, por isso, então, porque aí não se completa ela com o sentido verdadeiro, né? De arte, de tocar, de emocionar, sabe? Porque existe uma coisa ali que está subjacente que está maior. E para mim não tem nada maior do que a arte, sabe? Não tem nada maior do que um. Se você pega um texto do Shakespeare, você vai Tá. interpretar o texto, o que está maior que o texto dele? Hegemonia da Globo Hegemonia da Globo. Qual era a pergunta? é bom não ter alguém hegemônico, né? Abre mais campo de trabalho. Ou você acha que a hegemonia era boa? Os Não, não é atores, boa. Não, eu não acho que nenhuma hegemonia é boa, não. futuro da teledramaturgia, da dramaturgia, O como futuro você da vê. dramaturgia, A teledramaturgia, da melhor, né? Vamos restringir. teledramaturgia. Pois eu acho que é a pluralidade, né? Eu acho que é a pluralidade. Vanessa, as três últimas perguntas te prometo, tá? Tá. A profissão, ser artista no Brasil sempre foi uma coisa muito instável. É e sempre foi. Nessa tua trajetória, em algum momento você pensou em desistir? Na pandemia eu pensei. É. Durante a pandemia eu falei, cara, isso não vai, a gente isso não vai. Só durante a pandemia? Sim, E você ia fazer o quê? a menor ideia. Tá, A menor entendi. ideia. Eu não sabia, mas eu pensei. Falei, cara, não sei, vou estudar outra coisa, eu vou, não sei, Bom, história. para a gente encerrar, Vanessa, você considera o teu primeiro trabalho profissional que ano? 92, Sim. que foi a peça 30 do e... Carlos Alberto Sofredini, que chamava-se Quixote. São 31 anos de carreira. Foi a primeira vez que a fotinha apareceu no jornal, sabe, com o elenco. E o nome no programa também? Isso, e apareceu na Vejinha. É, aliás, Vanessa Gerbelli Cerone. Por que Vanessa Gerbelli e não Vanessa Cerone? Pois Por é, causa da Noemi? eu acho que sim, eu vi ali como um nome tradicional do teatro, assim, sabe? Eu Ah, acho que eu vou entrar nessa. 32 anos de carreira. Eu vi aqui uma série de, sei lá, talvez uma centena de personagens. Não vou nem falar dos prêmios, e dos prêmios você me falou que aquelas coisas como o do Chitãozinho são prêmios maiores. Mas são quase 100 personagens. A pergunta que eu quero te fazer, como penúltima pergunta, é: não tivesse sido você atriz, tivesse tido uma outra trajetória qualquer, apesar dos tios, né? Você acha que você teria uma evolução diferente da que você teve? Você seria outra pessoa? Sim, sim, eu acredito que eu seria. Eu não teria tanta liberdade. Eu acho que o teatro me. Eu não acho que eu não seria, que eu não buscaria o meu autoconhecimento, o meu aprimoramento, mas eu acho que o teatro me faz lidar com a multiplicidade das possibilidades, sabe? E isso me dá uma liberdade como ser humano que para mim é impagável.
e eu acho que eu não teria essa liberdade. Talvez eu ficasse mais confinada. Eu vou te fazer a pergunta final, mas antes eu gostaria de te agradecer. Reiterar o que eu te disse no nosso contato, que sou teu fã, Obrigada, Américo. mas conhecendo a pessoa, eu sou um fã maior ainda agora da pessoa, Obrigada. sem puxa-saquismo Puxa nenhum. saquismo. De verdade, gostei muito. Eu sempre falo, Vanessa, a entrevista é mais ou menos a mesma. Claro que ela tem desvio Derrota. de rota, como a gente, mas ela nunca é igual. É como uma peça de teatro, porque cada pessoa é diferente. E cada vez que eu entrevisto alguém, eu aprendo mais. Claro que com algumas pessoas há uma coisa maior, como houve com o Marcelo, com você, com tanta gente. Uhum. De verdade, continuo fã da atriz, mas você ganhou um fã como pessoa também, tá? Muito obrigada, De Américo. verdade, espero que você tenha gostado da entrevista. Eu gostei muito por causa disso tudo que eu te falei. E como eu gostei muito da mulher, da pessoa, eu queria que você me encerrasse dizendo, sem esquecer aquele pedido que eu te fiz, tá? Tá, pode deixar. Que você encerrasse dizendo para mim, primeiro, se faltou te perguntar alguma coisa, e segundo, quem é Vanessa Gerbelli? Não, não faltou perguntar nada. E quem é a Vanessa Gerbelli? Eu acho que é uma pessoa em obras, metaforicamente falando Sim, e claro. literalmente falando. E uma pessoa que foi sempre muito carinhosa, muito atenciosa comigo. Muito obrigado, viu, Vanessa? De Imagina, verdade, espero imagina. que tenha servido para alguma coisa para você também. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Uma tarde de reflexão. Adorei. Obrigado, viu? Um beijão. Obrigada, Américo. Beijão.